Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia não, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Deixa eu ver aqui. Finalizem para mim via chat, a gente vai falando sempre via chat, se vocês estão me ouvindo e vendo a minha imagem, tá? Daqui a pouco eu fecho a câmera para vocês, para a gente ficar assistindo só os slides, mas por enquanto o pessoal está entrando na sala, é sempre legal a gente se ver um pouquinho. Tudo bem? Oi, Ivana, Renan, Jéssica, Thaís, Sabine, Romina, estou recebendo as mensagens de vocês, tá? Qualquer problema, sempre que vocês tiverem algum problema, cair a conexão ou a transmissão ficar lenta ou paralisada, cliquem sempre em Reconnect, que é esse botãozinho que vocês têm aqui em cima, vermelhinho, em cima da tela, tá bom? Necessitando ver a tela maior, cliquem nos 3 pontinhos em vermelho que tem do lado na lateral também dos slides, que vocês conseguem recolher o chat. Mas para a gente se falar, abram o chat que a gente sempre vai ter um meio de comunicação por ali, tá bem? Eu não posso colocar minha mão aqui porque atrapalha o som de vocês. E agora, com essa história da biossegurança, a gente não pode pôr a mão no rosto também, tá? Então, é álcool gel e vamos estudar, tá bom? Tudo bem? Tô vendo todo mundo aí, imagem e som ok, né? Vamos iniciar para a gente não atrasar, que eu preparei um conteúdo um pouco extenso, já que tá todo mundo aí em quarentena. E se não der tempo de dar, a aula toda vai ficar gravada, depois vocês acessem nosso portal, porque todos os webinars a gente está deixando gravados lá, tá bom? Inclusive o que a gente fez sobre biossegurança, que a gente vai fazer uma atualização essa semana ao vivo com a doutora Mônica Romero, e os de gestão, precificação, primeira consulta, também estão lá no nosso portal Team One, tá bem? Então vamos começar? Eu vou fechar aqui minha câmera para não atrapalhar o slide de vocês, tá? Meu nome é Elaine Takihara, eu me formei em Araraquara em 2001, sou dentista como vocês, ortodontista, tenho a minha clínica privada desde 2003 e tive a oportunidade de trabalhar até hoje, né, desde 2011, mas manter até hoje um caminho na linha da educação com Invisalign, então fui coordenadora do suporte clínico na Line Technology por 6 anos e hoje coordeno a equipe de ortodontistas da Team One, tá? Para o serviço de consultoria clínica. Então, a gente vai estar juntos hoje, nesse primeiro webinar do quarter, do trimestre, e a gente também vai se encontrar ainda nos dias 5 de maio, 19 de maio, 2 de junho, 16 de junho e 30 de junho, tá bem? Vou deixar aqui para vocês uma câmera menor para que não atrapalhe, mas é sempre bom a gente manter só a imagem. Lembrando vocês que vocês recebem esse nosso link do webinar sempre via e-mail, mas que vocês também conseguem acessar ele via Instagram, né? O webinar ele está ali sempre na nossa bio. Então, quem não recebe as malas diretas da Team One, dos cursos, webinars, todo o conteúdo científico que nós temos, né, educacional, pode escrever para a Camila, tá? Aqui no chat eu vou deixar o e-mail da Camila, a Camila está ali já. Oi, Camila, tudo bem? Camila Moreira está ali no nosso chat, ela coloca para vocês o e-mail delas e vocês podem ser incluídos na nossa mala direta para recebimento dos links também, tá bom? Mas sempre no Instagram a gente posta ali as informações. Bom, hoje eu vou direto ao assunto e a gente tem uma coisinha nova para falar, então eu sempre descrevo para vocês o portfólio da Invisalign e eu acho importante a gente incluir aqui essa nova modalidade que é o Moderate, que foi lançado agora no dia 1º de abril, tá bem? Então, o Moderate é uma opção de tratamento nova que a Invisalign nos lançou, tá? Que ela vai ficar uma opção entre o Light e o Comprehensive. Então, tá bem no meio do Light e do Comprehensive. Então, como vocês conhecem, a gente quando inicia um tratamento em Invisalign, nós temos a possibilidade de escolher qual tipo de tratamento a gente vai
colocar, dependendo da quantidade de alinhadores que se dispõe a esse tratamento, tá? Então, casos mais simples, nós vamos tratar sempre com o Express, que seria casos basicamente de recidivas ortodônticas, né, movimentações de segmentos anteriores, você pode até movimentar premolar, mas o recomendado é que você tenha uma necessidade pontual ali, só em incisivos, tá? Você pode mover mais dentes também, mas que você foque ali, né, a necessidade da correção ali na região anterior, tá bom? Porque são só 7 pares de alinhadores. O Light, ele já é um pouquinho maior, é o dobro do Express, ele aceita até 14 pares de alinhadores, né? Então, fica um pouco mais tranquilo para você trabalhar numa reabilitação pré-protética, num pouquinho mais de uma necessidade mais em região de preso, uma expansão, melhora do formato do arco, mas ainda muito limitado para a gente tratar problemas verticais, como mordidas profundas, querer dar torque em dentes, né? Então, algo um pouquinho além, tá? Separar movimentos de vestibularização com extrusão, a gente não tinha muita possibilidade de segmentar alguns tipos de movimentos para tornar isso mais previsível, tá? E foi por isso que a Line lançou para a gente, então, uma modalidade bem no meio do caminho, não só em indicação clínica, mas também em valores, né? Que é o Moderate, tá? Eu vou apresentar para vocês as especificações clínicas dele, mas para que vocês entendam que ele é um tratamento que vai até 20 pares de alinhadores e tem algumas vantagens em relação ao Light, em relação aos alinhadores adicionais e ao tempo total de tratamento, tá bom? Ney, eu vou apresentar para vocês a tabela, tô vendo que você está aqui colocando no chat, mas eu vou apresentar para vocês a tabela de preços também. O Comprehensive, que já é uma opção de tratamento sem limitação, então você tem uma gama de maloclusões que você pode incluir ali, casos complexos, casos para retratar, pacientes que são pacientes mais exigentes, que você, eu sempre falo isso, né, o que determina o tipo de tratamento que você vai eleger é a complexidade da maloclusão, não é a pressa nem do paciente, nem a do doutor, é a complexidade da maloclusão, que vai caber numa correção de 7, 14, 20 ou sem limite de alinhadores. Mas tem pacientes também que são pacientes chaves no nosso consultório, a gente não pode desagradar, nenhum a gente pode, mas assim, indicações potenciais, né? Ou um paciente que você sabe que é mais crítico, mais exigente, que ele não tem nenhuma limitação em relação eu quero o tratamento mais barato, né? O que você pode fazer só com Invisalign, X alinhadores, porque tem paciente, na realidade, que chega no nosso consultório com essas imposições, né? Então, ele vai aceitar um resultado um pouco menos, vamos dizer assim, menos satisfatório, talvez, né? Ele vai ser menos exigente, tá? Então, isso acontece hoje quando a gente atende no nosso consultório particular. E o Comprehensive, ele te dá segurança para tratar, finalizar, tá? Tratar recidivas, porque ele tem 5 anos de tratamento em aberto, então ele te dá um pouco mais de maleabilidade ali, tá bom? A outra opção que a gente tem, que é o Invisalign First, ele já seria uma indicação de uma ortodontia interceptadora, então pacientes em crescimento, para iniciar, idealmente, numa fase ali que a gente tem 4 incisivos e 2 molares permanentes, então aquela é a fase ideal para a gente entrar com a interceptadora e também com a Invisalign First, tá? Depois do First, quem puder, quem tiver a oportunidade, né, necessidade de tratar numa segunda etapa, depois dessa fase interceptadora, pode fazer o Invisalign Comprehensive fase 2, que ele tem um valor melhor do que o Comprehensive comum e é aplicável só para os pacientes que fizeram a fase First, tá bom? E existe também a contenção da Invisalign, que é a Vivera Retainers, né? Eu sempre nas minhas aulas eu falo que eu sou muito fã do Vivera, eu sempre usei muito Vivera. Hoje meus pacientes, a maioria deles eu indico e uso o Vivera e eles aceitam usar, porque é uma contenção que mantém o mesmo padrão de qualidade dos alinhadores Invisalign. Hoje ela tem um valor bem interessante, até talvez mais interessante do que você manter uma máquina para fazer impressão de modelo STL no consultório e tudo mais, tá? Então, eu acho que é bem prático a contenção Vivera Retainers. Lembrando sempre que ela vem em 3 jogos, né? Em 3 unidades, então se você pede só superior, você vai ter 3 iguais de cima, para ter um tempo útil de vida dele, né? Que cubra ali cada uma 6 meses, que cubra 1 ano e meio de contenção, tá? Ou se for 2 arcos, a gente vai ter 3 pares, então serão 6 alinhadores, ok? A tabela de preços já passo para vocês. Falando só sobre o Moderate, ele é um tratamento que ele chegou para cobrir um pouquinho mais que o Light,
tá? Então, a gente vai ter casos, o ideal é que fique de 15 a 20 estágios, então, entre o light e o comprehensive. Se ficar muito justo nos 20 estágios, a gente já vai ter a mesma questão que muitas vezes quando vocês fazem TPS conosco, a gente recomenda que vocês façam o upgrade, né? Porque ficou uma versão muito justa para você tratar aquela maloclusão, tá? Então, ele é muito legal em casos que você tem um apinhamento um pouco maior do que o light, então, é um pouco mais que 4 milímetros. Você vai ter um pouquinho de correção já no âmbito transverso, né, sagital, bem leve, se você quiser fazer, por exemplo, uma distalização de pré-molares só, sem distalizar molares, talvez ele te atenda bem. E o pré-restaurativo, que muitas vezes é o caso que eu vou mostrar para vocês de exemplo, é um caso que você precisa com vigilinha de sorriso, mas que no light ficava muito limitado para você fazer isso. Agora você consegue corrigir um pouco mais, né, com 20 alinhadores, por exemplo, vestibularizando incisivos, destruindo um pouquinho para nivelar a linha gengival. E aí depois fazer restaurações, tá bom? Lembrando também que na contagem dos casos do programa Advantage, o Moderate ele pontua como um caso, diferente do Light, que vai pontuar para a gente como meio. Então, aqui as especificações clínicas, né? Isso aqui não é para a gente decorar, tenham para fazer consultas. Isso aqui é um material que vocês vão encontrar facilmente na Abacademia e os nossos TMs também, né? Os Territory Managers da Align, eles nos enviam esse conteúdo via WhatsApp, normalmente. Eu recebo várias informações do meu TM que tem até esse conteúdo clínico, tá? Então, o importante de saber dele é que ele vai atender um caso que ficaria entre o Light Comprehensive, quando a gente fica querendo fazer ele descer para o light, mas ainda também não tem 14 estágios, ele é um caso ideal ali. E lembrando que você pedindo moderate no início, você pode tanto ir para cima quanto para baixo antes de aprovar. Então, você pode mudar, migrar, né? Pular entre as opções de tratamento antes da aprovação, tá bom? A regra de alinhadores adicionais dele é um jogo de alinhadores adicionais subsidiados no período de 2 anos, e depois você pode pedir outros alinhadores adicionais no período de 3 anos, só que aí eles são pagos. É parecido com o Light, mas ele não tem a limitação de quantos alinhadores adicionais pagos você vai ter em 3 anos. Apesar de que o tratamento você não vai conseguir pedir muito mais que 2, né, se você tiver essa duração de tratamento, tá bom? Então, ele é um caso bem pontual ali, que fica entre o Light e o Comprehensive. Então, ele vai atender ali uma maloclusão com custo melhor, mas que é um pouquinho mais do que a gente fazia com o Light, tá bom? Então, só um exemplo para vocês entenderem, é um caso que está na Galeria Global, depois dei uma olhada lá e veio o que você consegue tratar em 20 estágios, mas é isso aqui, ó, a gente tem já uma melhora, ó, vejam o formato do arco, né, a questão transversa. Esse caso em específico não tem nenhum tipo de correção sagital, mas ele tem uma correção vertical super importante, né? Vejam que no início a gente tem a mordida anterior em topo, a linha do sorriso inversa, e a gente consegue fazer essa correção suavemente ali para depois reabilitar as incisais dos superiores com alinhadores, tá? Então, 20 alinhadores aqui, se for necessário, alinhadores adicionais, mas o tratamento tem que caber nos 20 iniciais. Sempre lembrar que alinhadores adicionais, eles não foram programados para você continuar buscando o resultado do seu tratamento, e sim para você refinar o posicionamento que você obteve nos estágios iniciais, tá bem? Qualquer dúvida em relação a isso, podem me escrever ou contatar o suporte clínico também, né? Quem tem essa facilidade de agendar um suporte clínico, que a equipe da Align, ela tá prontíssima para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Ney, olha aqui a tabela de preço, Ney, você que pediu aí no chat, olha que a gente tem o Moderate aqui embaixo, depois do Comprehensive fase 2, tá? Então, ele tem o valor inicial ali de saída DA, Dual Art, sempre 2 arcos, SA, Single Art, quando você trata uma arcada. Ele tem uma diferença de valores, como o Light tem, diferente do Comprehensive, que quando você trata só um arco, você paga um valor cheio, tá bom? Então, aqui nós temos os valores do Moderate, então, iniciando com 4.980, e o Single Art, um arco só, 3.735, podendo chegar um valor de 3.038, se a gente estiver falando uma tabela de Emerald, tá? Lembrando que sempre que vocês têm os valores, eles são definidos por quarter, dependendo da produção que você teve no quarter passado. Em relação a essa época que nós estamos vivendo de confinamento, de quarentena, né? Já entendendo que a gente teve a produção prejudicada no primeiro quarter, e pode, com certeza, eu acho que esse período todo ele vai mexer muito, né, com as nossas primeiras consultas.
agora nesse segundo trimestre. A Line fez um combinado, né? Ela lançou algumas medidas para nos ajudar, e uma delas é manter o seu selo, o que for maior, ou do Q4, o quarto trimestre de 2019, ou o primeiro trimestre de 2020, tá? Não esqueçam. Então, vocês vão conseguir manter o que for maior, ou o último quarto de 19, ou o primeiro de 20, para ter não só a relação do selo, mas também a relação do preço, tá? Então, não esqueçam disso, consultem depois os TMs para vocês tirarem outras dúvidas. Alguma dúvida em relação a isso? Quem não tem essa tabela pode depois solicitar, a Camila pode enviar para vocês, ou a gente tem isso aqui gravado, façam um printzinho ali para vocês conseguirem consultar depois, tá bem? Oi, Mônica, recebi sua mensagem, tudo bem? Faz tempo mesmo que não nos encontramos. Obrigada, gente, aí pelas mensagens, pela parte do chat. Eu vou responder todas as perguntas que vocês colocarem, tá bom? Bom, agora vamos iniciar a parte clínica, né? Para que a gente consiga ver pelo menos uma avaliação e um clean check. Eu vou apresentar para vocês o serviço do TPS, que é o serviço de consultoria de revisões de clean check e avaliação de planejamento. A gente auxilia vocês a fazer os planejamentos, e não só isso, mas a revisar os setups, modificar os setups, até que vocês tenham segurança em aprovar, tá bom? Todo esse serviço ele é feito por uma equipe de ortodontistas clínicos. Eu faço parte dessa equipe de consultores, então eu, doutor Guilherme, doutora Luciana West, doutora Fernanda Ciotti, a gente trabalha ali para fazer esse serviço com vocês, tá? Então, todos os tratamentos que vocês desejam, necessitam de um auxílio da equipe clínica da Team One, vocês podem entrar no nosso site, no portal, e vão submeter os casos através desse link aqui do TPS, tá bom? Ali também, ó, vocês estão vendo o link do webinar. Então, esses webinars que eu comentei com vocês, que ficam gravados, eles também estão dentro do nosso portal. A Fernanda colocou aqui uma pergunta no chat, perguntando se a mordida profunda dá para tratar com moderate, e quanto à distalização. Quanto à distalização, Fernanda, eu acho que depende da quantidade de distalização. Seria legal fazer um clean check para você ver, porque a gente não vai conseguir adivinhar quanto de distalização você vai conseguir em 20 estágios, né? Vai depender muito se você vai associar IPR, se você quer a distalização de molares, mas eu acho que o que ficaria bem tranquilo seria não distalizar segundo molares. Com 20 alinhadores, eu acredito que você não consiga, né? Mas, assim, se você tiver que fazer o ganho da relação do molar com aquela rotação, né, que a gente fala, a rotação vestibular do primeiro molar, a gente abre o primeiro molar, distaliza a presa, associa IPR. Se você tiver a possibilidade de fazer ancoragem esquelética para poder fazer uma distalização um pouco mais em bloco, vamos dizer assim, talvez você tenha uma boa possibilidade também, tá? A mordida profunda, eu já acho que é um pouco mais delicado também, vai depender da quantidade de mordida profunda, mas se ela for associada a movimentos de intrusão relativa, por exemplo, pode ser que a gente consiga, tá? Se tiver intrusão pura, for um caso braquifacial, uma mordida profunda esquelética, já são dados que eu acho que a gente não deve poupar o comprehensive, ok? Esses são bons limiares, eu acho que para a gente entender, né, qual tipo de caso a gente pode arriscar, vamos dizer, para estar com menos alinhadores, que só eles teriam efeito, tá? O Renan perguntou se o TPS tem custo. A partir de 1 de janeiro, Renan, o serviço do TPS ele é cobrado, porque antes quem subsidiava esse serviço para vocês por 2 anos foi a Line. Então, vocês usavam o serviço dos nossos consultores, o nosso serviço de revisão, e vocês não precisavam pagar, tá? Lembrando que para pós-credenciamento, os doutores que recém-credenciaram, eles têm um período que eles podem submeter um caso subsidiado ainda, tá? Doutores antigos, eles já não têm mais essa mamata, tá? Mas a tabela de TPS eu vou apresentar aqui daqui a pouco, ela é bem acessível, e agora nesse período da quarentena, a Nayara, que é do financeiro, ela tá super boazinha, então ela tá segurando boletos, prazos, assim, a gente tá tentando ajudar vocês conforme vocês necessitam, tá bom? A gente tá sendo bem flexível em relação a isso, ok? Então, aqui no nosso portal, ali é o link que vocês vão conseguir falar com os nossos ortodontistas a respeito dos casos de vocês, tá? Teria que fazer um acesso do TPS. No primeiro acesso, vocês têm que fornecer para a gente uma senha de usuário de equipe, como se fosse um membro da sua equipe, para poder acessar a sua IDS, lógico que com acessos limitados para algumas coisas, como só revisão de clean check, a gente não aprova, a gente não altera a preferência clínica, a gente não fica vendo dados da sua conta,
tá? Dentro da IDS, é uma concessão de acesso limitada para que a gente consiga ajudar vocês na revisão dos clean checks, tá bom? A Mônica colocou aqui uma consideração no chat, perguntando se aquela sugestão de atrasar IPR e instalação de attachments para poder entregar alguns alinhadores para os pacientes. Tenho 2 refinamentos, mas um tem correção de linha média e outro com sobremordida. Fico com medo dos pontos de colisão. Aqui, Mônica, aquela solicitação, aquela recomendação da Line, né, de atrasar 7 estágios e tal, isso você tem que considerar qual é o tipo da maloclusão, tá? Por exemplo, em casos de alinhadores adicionais, eu estou dizendo agora uma posição minha, tá? Não é uma recomendação da Align, mas em casos de alinhadores adicionais, eu tenho ligado para os pacientes e perguntado se eles se sentem confortáveis de aguardar um pouquinho e aí pedindo muitas vezes um alinhador de reposição, tá? Do que você lançar a mão. Vamos pensar em alinhadores adicionais, você já tem assim mais 10 alinhadores só. Você vai arriscar não ter 100% do resultado? Porque os attachments, de fato, eles não fazem os movimentos, mas eles auxiliam. Tem muitos movimentos dentários que você sabe que você vai precisar deles. Por exemplo, que eu sempre comento, extrusões absolutas. Quando você tem uma extrusão pura, você precisa de um auxiliar para acontecer isso. Então, não são situações que eu gosto, vamos dizer assim, de passar sem o attachment, mas você tem que avaliar caso a caso, tá? Nos tratamentos do TPS, que a gente vê que tem a possibilidade de você começar a iniciar sem os IPRs e os attachments, casos novos, tá? Eu tenho sugerido, a gente tem conversado, né, nos casos, eu e os doutores, e a gente muitas vezes tem postergado um pouquinho o estágio do attachment do IPR. A verdade é que a gente não sabe quando a gente vai ser liberado para atendimento. A gente não está proibido, mas a recomendação do Conselho Regional, do Conselho Federal, do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária é atender só urgências e emergências, tá? E lembrando que os nossos tratamentos urgência, emergência só em hospital, né? Acho que não é a área do ortodontista, a não ser que seja trauma. Mas urgências é tudo que acarreta dor. E no caso, as nossas consultas de rotina ortodônticas, elas são eletivas, né? Então, vai do esquema de cada doutor, mas eu acho que é prudente a gente segurar um pouquinho. Tendo IPR, não dá para passar. E eu não acho que dá para você tirar o IPR de um caso que ele é necessário, porque você vai estar fazendo compensação dentária, que muitas vezes a cefalometria não atende, tá? Então, o IPR é mais delicado, o attachment talvez dê pra gente jogar um pouquinho para frente, tá? O IPR, se for possível jogar para frente também, acho que poderia, mas remover talvez fique um pouco complicado, tá bom? Se os pacientes estão tranquilos, é isso, vocês têm que individualizar de clínica para clínica. Se os pacientes estão tranquilos, vocês segurem um pouquinho mais. Se os pacientes estão aflitos, vejam o que é necessário, né? Para que a gente também não desagrade os nossos clientes, que muitas vezes já pagaram, ou estão pagando, ou precisam pagar, porque todo mundo é o que a gente comentou, né? Dentro da nossa necessidade, a gente também tem que manter a nossa segurança. Tá bem? Vamos lá, então. Como solicitar a avaliação de caso para Simone? Lembrando que o serviço de avaliação de caso é um serviço que vocês vão fazer antes de ter o clean check, para perguntar, para consultar se esse caso ele é recomendado para tratar com alinhadores, como seria, quais as dificuldades, para a gente discutir planejamento. É um serviço gratuito. Vocês discutirem conosco sobre um caso antes de enviar o clean check, ele não gera custo, tá bom? Nem tinha antes e nem agora. A Fernanda tem uma pergunta aqui. Sempre faço os attachments a partir do segundo alinhador. Paciente de fora e médica, não vou conseguir ver a paciente. Você acha que mesmo assim manda os alinhadores? Sobre os attachments, Fernanda, avalie o seu clean check, vê que tipo de movimento você tem. Eu estou colocando os meus attachments IPRs a partir do quarto alinhador. Eu estou colocando nos meus casos, tá? Então, o quarto alinhador, ele me dá, eu estou aprovando agora. Então, 15 dias para chegar, mais 3 alinhadores, uso do 1, 2 e 3, mais usando 14 dias cada um, eu estou com 60 dias aí de break para eu poder atender esse paciente no quarto alinhador, tá? Se ela é médica, talvez ela fique um tempo mais longe do seu consultório, né? Então, avalia com ela se você
Se você consegue jogar isso, postergar um pouco mais, tem que ver o tipo do tratamento, o tipo do movimento, se for possível, sim. Teve um caso meu, que era um caso periodontal, que eu já ia economizar bastante attachment, que era só um alinhamento, ia trabalhar bem lentamente com um pouco de vestibularização e expansão, tudo, que eu tirei todos os attachments, né? Então, é só uma questão de vocês avaliarem o movimento, o risco e o que vocês podem fazer caso a caso. Não tem receita de bolo, tá bom? Mas ela sendo médica, eu acredito que ela vai ficar fora do seu consultório por um período, sim, né? Ah, ela já tá com o primeiro alinhador, a Fernanda colocou aqui. E tem os attachments a partir do segundo. Vê o movimento, se não tiver muitas extrusões, né? Se não tiver movimentos de corpo bem significativos, eu acho que vale a pena você tentar, já que você já iniciou, né? Tenta correr os alinhadores assim, e quando ela puder voltar ao seu consultório, você reavalia, se for o caso, até reescaneia e faz alinhadores adicionais. Tá bom? A Paula perguntou por que eu estou colocando a partir do quarto. Eu comentei agora, Paula, que eu estou aprovando agora. Então, 15 dias para eles chegarem. E se eu colocar o alinhador 1, 2 e o 3, eu tenho aqui 14, 14, 14, mais 15 dias do início, eu tenho 2 meses para precisar ver esse paciente, sem atrasar demais o estágio dos IPRs e attachments, porque eu não quero também desandar o tratamento, tá? Então, o que eu combinei aqui com os meus pacientes, que eu vou deixar o tratamento deles rolarem por um mês e meio, e que depois, chegando no estágio 4, que eu vou pausar, se a gente ainda não puder atender. Mas isso é um combinado meu com os meus clientes, tá bom? Cada um tem que ver aí o que se adequa à realidade de vocês. Os meus pacientes também estão tranquilos, viu, Mônica? Não tem ninguém, assim, com uma necessidade muito urgente. Tinha uma paciente minha queridíssima que ia casar, mas que o casamento dela também foi adiado, né? Porque até as festas sociais estão adiadas agora. Então, a gente está mais... todo mundo meio com a vida pausada, né, gente? Então, lá no portal, olha lá onde vocês vão pedir a avaliação de caso, ali do lado esquerdo, a avaliação de caso, serviço gratuito, é só vocês inserirem as imagens para a gente, colocarem os seus comentários ali no campo queixa principal, que a gente vai receber de vocês as imagens e a frase, e a gente coloca ali as impressões. Então, por e-mail, nós vamos responder para vocês que esse caso é indicado para tal coisa, que ele tem tais peculiaridades, possíveis dificuldades e tudo isso, tá bom? Então, a gente recebe as imagens assim e a frase de vocês. Então, a queixa principal do paciente nesse caso de avaliação é o dentes tortos. E o objetivo do doutor é alinhamento, que é a queixa do paciente, e ela quer corrigir a classe 2 com ajuste da linha média inferior para a esquerda. Então, ela já me deu a referência de que a linha média que está incorreta é a inferior, certo? E que ela quer mover para a esquerda até coincidir provavelmente com a superior. Então, o que nós vemos aqui é uma necessidade de um caso. Não tem, tem pequenas giroversões, né? Falta de alinhamento incisivos, premolares. E o inferior, se vocês notarem na foto intrabucal direita, ela tem ali um canino em classe 2, né? E tem um diastema na mesial, né? Então, esse caso é um caso que dá, sim, para a gente fazer, né? Uma giroversão aqui do arco inferior e depois mesializando esses dentes posteriores. Então, o que é recomendado para esse caso? Que tipo de modalidade vocês acham que a gente poderia tratar esse paciente dentro da opção Invisalign? Express, Light, vamos incluir o Moderate ou a gente vai de Comprehensive? Considerando que é necessário fazer essa correção dessa forma, tá? Coloquem para mim no chat para eu ver qual é a ideia de vocês aqui. O Fernando colocou uma pergunta enquanto vocês colocam aí para mim no chat. Não é o assunto da aula, mas onde encontra os protocolos da Line. Fernando, a gente tem isso na aula do credenciamento e tem na aba Academia, tá? Se você é recém-credenciado, você tem ainda acesso ao Essentials, provavelmente lá tem alguma coisa sobre isso. Ou vocês podem fazer reuniões clínicas com o suporte para ter isso também mais fresco na memória, tá bom? Peça para o seu TM, se você tiver possibilidade de fazer algumas reuniões, que eles te ajudam. A gente aqui vai falar um pouco sobre isso, sobre os protocolos que a Line trata na revisão de Clean Check, tá? A gente vai ver hoje um caso que eu coloquei para vocês esse mesmo caso que a gente está fazendo a avaliação, ele está num Clean Check,
tá? Então, vocês vão entender um pouco dos protocolos e aí algumas nuances do que a gente adiciona sobre os protocolos para personalizar o seu planejamento, ok? Deixa eu ver aqui, a maioria colocou comprehensive, teve gente que vai de light e de moderate aqui, tá? A Adriana colocou uma observação que nos tempos do Covid eu sempre optaria por comprehensive. Super legal essa observação, Adriana, eu acho bem sensato, porque a gente vai poder pausar, parar, seguir, a gente não sabe, né, quando a gente vai poder retomar a atividade, então eu gostei muito da sua colocação aí, tá? Eu sou bem conservadora, quem me conhece sabe que eu sou chata, isso aí quem fala é meu marido, mas sou perfeccionista e conservadora, tá? Então, normalmente, eu também opto pelas opções mais seguras. O moderate aqui, com 20 alinhadores, eu acho que a gente conseguiria corrigir a região anterior, mas eu vou dizer para vocês que mesializar primeiro pré, segundo pré, primeiro molar e segundo molar de forma sequencial, eu acho que não caberia no moderate, e eu vou mostrar para vocês esse clean check, que ele foi tratado no comprehensive, tá bom? Eu iria de comprehensive nesse caso. No light, alguém colocou para a gente o light ali, se for para tratar ele no light, Jéssica, eu acho que a gente poderia, no máximo, mesializar o canino, tá? Notem que a raiz do canino, ela tá para mesial, então a gente poderia pendular, né, o canino, o 4.3 para mesial a coroa, e aí melhoraria a chave dele, mas a gente não conseguiria muito mais do que isso. Se fosse só o alinhamento, eu concordo contigo, poderia até tentar o light, mas hoje tendo o moderate, eu acho que eu pularia uma categoria acima para não ficar justo. Tá bom? Mas aqui o moderate, eu acredito que para fazer a mesialização sequencial, que é protocolo, a mesialização sequencial, quando a gente vai mover molares mais que 2 milímetros, já é protocolo ali, a gente vai ter toda essa mesialização sequencial, tá bom? Vamos lá, então. Esse, então, é um caso que eu iniciaria a opção de tratamento, é um paciente adulto, eu iria, nesse caso, de comprehensive, e eu acho que alinhadores com elásticos de classe 2 resolveriam esse caso, tá? Sempre que a gente considerar correções anteroposteriores, tiver algo sagital não só para molares, mas também para chave de canino, é muito importante que a gente considere o uso de elásticos intermaxilares, pelo menos, tá bom? Isso é bom vocês saberem antes de iniciar o tratamento, porque vocês conseguem negociar com o seu paciente, já apontar para ele a necessidade do uso de um auxiliar. Eu acho que isso é muito importante para o paciente estar ciente, de acordo, para que você tenha um resultado bom ali. A Juliana colocou uma pergunta se tem também o elemento 1.5 em topo. Perfeito. Ele está ali meio em topo, né? Mas como o formato do arco ali, Juliana, ele é favorável, né? Não é um caso que tem atresia esquelética, vamos dizer assim. Eu acho que se for só um dente, é bem favorável, tá? Eu arriscaria dizer que nesse caso nem elástico cruzado, só o próprio formato do alinhador e a gente fazendo esse dente expandir, né? Teria que ser ali, talvez, não só de corpo, porque de corpo levaria a raiz muito para vestibular, a gente teria que expandir coroa, né? Levar um pouco a raiz, mas segurar um pouco a raiz também. Então, fazer uma inclinação de coroa desse dente para vestibular, tá? Vamos lá, então. Bom, feita a avaliação do caso, é isso que a gente vai fazer. Se você mandar um caso, as fotos, a sua dúvida, a gente vai responder para você o e-mail. Olá, fulano de tal, esse caso eu indicaria para tratar no comprehensive, por causa disso, o moderate poderia ficar muito justo para a gente fazer a mesialização sequencial, recomendo o uso de elásticos, tudo isso a gente vai colocar para vocês ali dentro do e-mail, para que vocês consigam atender esse paciente e oferecer para eles a opção que seja mais segura para tratar. Lembrem-se, a gente no TPS, a gente sempre vai seguir uma linha mais conservadora, tá? E se você for um doutor mais arrojado, mais atrevido, mais corajoso, você pode e deve seguir as suas próprias necessidades, tá bom? É sempre uma sugestão. Bom, feito isso, a avaliação, você iniciou o caso, aí agora você vai estar com o clean check já postado, tá? Então, enviou a prescrição, enviou o scan ou a moldagem, recebeu o primeiro clean check. Para o serviço de avaliação de revisão desse caso, você pode solicitar o serviço que a gente chama de TPS para revisão de caso, revisão de clean check.
Então, você entraria no portal para solicitar esse serviço e você vai clicar agora aqui do lado direito, revisão de clean check, tá? E existe uma tabela de valores que ela vem de acordo com o número de casos que você compartilha por mês. É como se fosse um programa Advantage, mas a gente conta por mês. Então, você envia o caso, não paga nada naquele ato, fechando o mês, o nosso financeiro vai fazer a contagem de quantos casos você enviou e aí ele vai escalonar a tabela de preços de acordo com o uso do seu serviço, tá bom? Então, um caso compartilhado no mês custa R$ 349. Isso não é uma revisão do seu caso, são revisões contínuas do seu caso até que ele esteja redondo para sua aprovação. Tá? Então, muitas vezes, em um caso, você faz esse pagamento desse valor e a gente tem para vocês ali, eu faço 3, 4 revisões. Tem doutor que é bem detalhista ou que quer fazer vários planejamentos, a gente faz 5 planejamentos, tá? Isso custa R$ 349. Não é cobrado a cada vez que a gente abre o clean check de vocês, tá bom? Se você já compartilhar de 2 a 3 casos, esse valor já cai para 299, de 4 a 6, 249, mais que 7 casos, 219, tá bom? Lembrando que esse é um serviço feito só por ortodontistas que tratam Invisalign no consultório. Então, muitas vezes a gente vai entrar com vocês, para vocês, com sugestões baseadas na nossa experiência clínica. Olha, aqui eu recomendo que você use um acessório assim, assim, assado, faz desse jeito, do outro. Ah, esse plano, vamos estudar outro. A gente vai ajudar vocês também a planejar, vai dar palpite. Vocês podem aceitar ou não essas sugestões do TPS. Tá bom? Sempre importante a comunicação. Vocês enviam, vocês podem colocar ele destinado a um doutor, tá? Se vocês têm afinidade com já algum colega que faz esse TPS, algum consultor, vocês podem enviar diretamente a ele também. Deixa eu ver aqui as perguntas que estão no chat. O Thales colocou uma classe 2, subdivisão, o uso de elásticos de classe 2 apenas de um lado poderia causar uma inclinação do plano oclusal. Thales, aqui a teoria eu acho que seria muito semelhante a uma ortodontia convencional. Eu não acredito que ela pudesse causar uma inclinação de plano oclusal, não teria força o elástico intermaxilar para fazer, né, essa báscula do plano oclusal, tá? Mas dizer para você que eu vi isso em vários casos e vi uma publicação científica, não. Isso aí é o meu feeling clínico que eu tenho tratado. Eu nunca vi esse desvio de plano oclusal por conta de um elástico unilateral. O que eu acho que pode incomodar mais, e que aí sim é uma coisa que a gente faz até em convencional, é a questão da articulação, né? Você ter só um lado puxando, dependendo ainda da força que você usa esses elásticos, acho que pode dar uma descompensação aí de articulação, talvez uma desordem muscular, ou incômodo, enfim. Mas em relação ao plano oclusal, eu acredito que não tenha força para fazer tudo isso, tá bom? Principalmente se ele for preso no alinhador, né? Porque daí o lado que você intrui, ele até faz uma força, mas o lado que ele vai extruir, o dente em si, ele não vai ser puxado, ele tá ancorado no Smart Track, no alinhador, no plástico, ok? O Fred colocou aqui, desculpa, só consegui entrar agora, você consegue fechar esse espaço de 3.6, medializando 3.7, 3.8, desculpa, estou perguntando por uma segunda vez. Não, a gente não falou ainda sobre o caso, e a gente vai avaliar o caso agora, tá? Por coincidência, o caso que eu avaliei, Fred, é o mesmo que a gente vai revisar o clean check, ok? Vamos lá, então. Eu vou revisar esse clean check com vocês. Eu nunca fiz isso de colocar para vocês aqui essa parte teórica, mas hoje eu achei que, como a gente tem um pouco mais de folga aqui, né, não estou tão estressada assim, eu atrasar 10 minutinhos a revisão do clean check com vocês, eu resolvi colocar um beabá da revisão de clean check como a gente usa no TPS, tá bom? Então, o que a gente faz em cada revisão, o que a gente acha muito importante? Sempre na primeira revisão de clean check, vocês precisam conferir fotos e oclusão inicial do modelo nos comentários. Por quê? Porque a oclusão inicial, ela determina a partir do que você está planejando. Então, se a maloclusão montada no modelo virtual está errada, a gente nem pode começar a planejar. Então, você já pede em comentários e escreve para fazer a alteração. Avaliem sempre a barra de estágios para vocês entenderem se esse movimento está sendo sequencial, se esse movimento está sendo simultâneo, e usem o que vocês têm de experiência na ortodontia convencional. Se vocês ainda não subiram na curva de aprendizagem com Invisalign, não tem muita experiência, não tem casos tratados, usem o movimento em similaridade. É importante saber ler a aba de estágios, a barra de estágios, para vocês entenderem se aquele tratamento está se movimentando todo ao mesmo tempo, ou se você tem ancoragem suficiente para aquele movimento ser previsível,
tá? Removam sempre a sobrecorreção, que são aqueles 3 alinhadores no final que a gente coloca, né? Com muitas vezes, a maioria das vezes, a sobrecorreção vem com efeito de elástico cadeia, né? Que seria a cadeia elástica virtual, tá? Então, removam sempre para você ver o resultado no final do último estágio ativo, tá bom? Deem o play na maloclusão e vire o modelo, gira ele, olha de lado, de frente, de trás para frente, para que vocês tenham uma noção, consigam visualizar melhor essa correção da maloclusão, tá? Reveja sempre o seu planejamento, porque muitas vezes quando a gente faz a prescrição inicial, você coloca lá mostrar correção da linha média, e muitas vezes você não se atentou que a correção da linha média não podia mover a linha média inicial superior, você vai alterar todo o seu planejamento. Então, isso é muito importante para a gente rever nesse momento. Queixa principal do paciente, uma vez eu peguei um caso de uma senhora, assim, eu acho que ela já tinha 70 e poucos anos, talvez até mais, e a doutora tinha uma classe 2, que ela queria mesializar, distalizar, fazer extração, e a gente precisava pensar qual era a queixa dessa paciente, né? Ela tinha dores, ela tinha qual tipo de problema, distalizar uma paciente nessa idade, como é que vai ficar o perfil, então a gente tem que sempre voltar aos conceitos básicos da nossa ortodontia, que é diagnóstico para planejar, tá bom? Numa segunda revisão, ou no momento que você não tem essas questões para você escrever para o técnico, mudança de estagiamento, entrada de atátima, mudança de linha média, abordagem de tratamento, se você distaliza, mesializa, extrai, você pode ativar modificações em 3D. Tá? Antes disso, antes de você estar com o seu planejamento redondo, eu não recomendo que vocês mudem as coisas em 3D, porque você vai ter muito trabalho em fazer as alterações e depois você vai pedir para o técnico mudar toda a sua linha de planejamento e ele não vai conseguir respeitar o posicionamento final que você fez em 3D. Tá? Porque o que acontece, quando o técnico recebe esse planejamento seu, ele escreve assim, a primeira janela que abre é, deseja aplicar as mudanças do doutor? Então ele aplica as suas mudanças em 3D. E depois ele entra na aba comentários para colocar sobre essas mudanças em 3D o que você está pedindo, que era para distalizar sequencial ao invés de fazer a extração. Então ele não consegue manter exatamente aquela posição final que você programou em 3D. Tá? Então, em 3D, vamos deixar para trabalhar quando o planejamento estiver redondo. A sequência dos movimentos, a linha de planejamento está redonda, aí você ativa o 3D para começar a fazer alterações. Fazer alterações de torque, de alinhamento e nivelamento, de coordenação de arcos, aquele seu toque final que você faz, o degrau dos incisivos, tá? Isso é muito importante. E antes de enviar o caso ou aprovar, chequem sempre a tabela e os contatos oclusais, tá? Não precisa ficar olhando toda hora, mas na hora de enviar, checa a tabela. Aquele caso não podia vestibularizar, aquele caso não podia fazer torque, aquele caso não podia fazer protrusão de incisivos. Chequem a tabela para ver se você não programou isso durante as mudanças do seu setup, ok? Deixa eu colocar aqui no nosso chat para ver o William colocou, deixa eu ver se eu entendi. O primeiro caso CPS para recém-credenciados é gratuito. Sim, William, converse com o Cássio da Team One, que está em contato com vocês via WhatsApp e ele vai te ajudar nesse serviço, tá bom? André coloca, no caso de ausência de contato anterior durante o tratamento, poderá ser finalizado devolvendo este contato? Se você tem uma mordida aberta anterior, André, no início do seu tratamento, o clean check, muitas vezes, não tem problema ele ter toque entre os incisivos, porque você está trabalhando com uma sobrecorreção. Lembrando que o setup, ele não é a programação da posição final do seu caso, ele é a programação da mecânica que você vai aplicar. Então, você faz a forma do alinhador um pouco sobrecorrigida, até no clean check com um toque nesses incisivos, para que quando você tem a aplicação de força no seu dente, você tem uma aplicação um pouco maior do que é o que você tem como usual, para que você consiga atingir aquele movimento. Qual é a previsibilidade de movimento planejado no clean check? É 100%? Pode ser, mas a gente não tem certeza. Então, em movimentos mais desafiadores, não há problema nenhum vocês programarem pequenas sobrecorreções, tá bom? Algo sutil, nada muito grande, porque senão você pode ter contatos prematuros e até excesso de alinhadores desnecessariamente, tá bem? A Sueli colocou, posso solicitar auxílio em pacientes em tratamento? Pode, Sueli, se você não fez o caso inicialmente com o TPS, mas você quer auxílio
durante a evolução, você pode também, tá? É só abrir um auxílio ali, como se fosse uma revisão de clean check, porque eu vou precisar ver o seu clean check para ver o que você planejou, e aí você manda fotos clínicas atuais e a gente vai conversando. Eu faço isso bastante com os colegas que estão com o tratamento em andamento e têm dúvida, então eles não fizeram o caso com o TPS, aí eles mandam o caso em avaliação e aí muitas vezes a gente replaneja esse caso no TPS, tá? A Elizabeth colocou, não entendi, ativo 3D no primeiro clean check ou depois? Depende. Se o planejamento é certo, não vai fazer mudanças em relação ao planejamento. O que você fala sobre planejamento? É um caso de extração ou de distalização? É um caso de distalização ou IPR, entendeu? É um caso que você move a linha média superior ou a inferior. Esses pontos são básicos do planejamento. Se você não precisa fazer esse tipo de correção, você pode ativar o 3D, porque você vai mudar só posicionamentos dentários finais. A Viviane colocou, em casos de bruxismo, recomendado colocar a resina na oclusal dos alinhadores. Em casos de bruxismo, você pode colocar resina na oclusal dos alinhadores, mas não acredito que seja um protocolo, ou não acho que seja legal em casos de bruxismo. Em casos de bruxismo, o que eu recomendo para você é usar Precision Bite Ramps ou Bite Ramps em canino. Você precisa desocluir aquele paciente, tá? Agora, ficar colocando as resinas nas oclusais, eu acho que é desnecessário, porque você tem os bites, né? A não ser que eles não caibam, aí você pode estudar alguma medida assim, mas o que se usa mais das resinas é quando você quer fazer uma desoclusão maior do que o Bite Ramp ela te dá, tá bom? Vamos então ver o caso, gente, que depois eu vou entrar com vocês aqui e apresentar os nossos cursos. Só um minutinho agora que eu vou compartilhar minha tela, então pode ser que vocês vejam a tela preta por um instante, e aí vai entrar aqui o Clean Check com vocês, tá bom? Bom, então esse aqui é o caso que nós estávamos avaliando agora, deixa eu só ver aqui, a minha aula aqui entrou, ok, entrou aqui. Deixa eu ver. Então, aqui são as fotos iniciais daquele caso que nós avaliamos. Eu peço desculpa, não estou esperando para vocês as fotos de face, apesar de eu tê-las, porque por uma questão de mais de identidade, preservação de identidade do cliente, né, e das informações pessoais, tá bom? Então, aqui nós temos as fotos, olhem lá, foto oclusal, ela tem um elemento ausente, né? A gente vai sempre comparar, ó, clica aqui na foto desse lado, vocês têm aqui o modelo na mesma posição. Olha lá, paciente, uma classe 2, ela tem um diastema aqui na mesial do canino, estão vendo? Deixa eu me tirar aqui para agora não atrapalhar vocês. Espera só um minutinho. O Milko, tá? Tá? Então, aqui o que nós vamos fazer? Lembre-se desse caso na avaliação, foi comentado que o desvio da linha média era inferior, então a gente vai tratar esse caso com a correção da linha média inferior. A linha média superior, quando a gente olha nessa foto de frente, ela está até ok, né? Olha aqui, tem sim um dente meio em topo, como nós comentamos, não chega a ser cruzado, mas ele está ligeiramente em topo, mas como nós falamos, o formato do arco, desse M-arco aqui posterior, né, ele está atrésico nessa região, mas o molar, ele é uma boa referência e ele está ancorado. Então, esse molar aqui, ó, ele está em bom posicionamento. Se você pensar em manter esse molar, que já está numa posição legal, esses incisivos que também não estão em posição ruim, e a gente tiver só que expandir região de pré, que é o meio do alinhador, a gente tem uma boa força aqui do alinhador para executar esse movimento, tá bom? Então, eu vou dar o play para vocês observarem ali o movimento. Lembra que eu falei? Bate a oclusão inicial, depois a gente dá o play, a gente vai fazer ele em várias visões, né, ó. Olhem várias visões para que a gente consiga fazer. Tirem a sobrecorreção, tá bom? Olha lá, subir os alinhadores aqui embaixo da sobrecorreção. Então, dando play de novo, só para vocês verem de novo o movimento, ó. Mesialização desse segmento do quadrante 4, de forma sequencial. O primeiro clean check vem com attachments otimizados nos pré-molares e um precision cut ali no meu primeiro molar, tá bom? Então, aqui eu vou fazer mudanças nesse caso para vocês avaliarem. Então, primeiro ponto, ao outro lado, não tem muitas alterações significativas, tem a presença de terceiros molares ali.
Então, a primeira mudança que eu posso pensar nesse caso, ó, lembra que nós comentamos que ele poderia ser talvez um moderate, que ele poderia ser talvez um outro tipo de tratamento que não o comprehensive? Avaliem 41 estágios para fazer a mesialização sequencial do quadrante 4, tá bom? Então, ó, se fossem 20 alinhadores, eu não chegaria na mesialização nem do premolar, ó. Tá vendo aqui, ó? 20 alinhadores, ó. Tá? Então, eu teria que parar a mesialização aqui, porque eu não chegaria a fazer a mesialização total dos prés nem dos molares. Então, moderate, ele me daria um tratamento justo no superior, talvez nem coubesse, porque olha aqui, terminei o superior com 23, tá? E o inferior, eu tô com 41, então não daria no moderate esse tratamento. Lembrando as setas vermelhas aqui, estágios que entram attachments, estágios que entram IPR, estágios que saem attachments. Alinhadores passivos, leiam aqui na legenda, alinhadores passivos, movimento simultâneo, todos os dentes desse arco superior, ó, movimentando ao mesmo tempo, olhem as barras de movimento azul, e aqui, todos esse quadrante 3 movimentando ao mesmo tempo, e o 4 em movimento sequencial, tudo bem? É isso que o gráfico nos diz. Perfeito para mim, porque se eu quero mesializar esse segmento, eu estou mesializando até molar, olha aqui a sobreposição que a gente tem do arco, né? Início e final. Notem a sombra, a diferença que a gente tem aqui, ó. A mesialização do quadrante 4, ela tem que ser sequencial. Vamos ver quanto foi mesializado, onde que eu vejo isso? Item tabela. Então, eu abro aqui a tabela, ó. Dente 4.7, ele foi transladado para mesial em 3,4 milímetros, tá? Translação, ó, aqui do lado de raiz, ok? 3,4 milímetros, tá? Esse tipo de translação, movimento de corpo, ele não pode ser simultâneo, nem que a gente use ancoragem esquelética. Se a gente usar ancoragem esquelética aqui, o que será que mudaria? A gente poderia fazer essas barras sequenciais um pouco mais sobrepostas, o que reduziria o tempo de tratamento. Então, você vai mover mais dentes ao mesmo tempo. Mas eu não poderia fazer ele em bloco, porque eu não teria, né, um bom controle da mesial, da distal, aquele capsulamento do alinhamento aqui. A primeira mudança que eu acho que é interessante nesse caso, eu não vou fazer mudanças de estagiamento, porque o meu estagiamento está de acordo com o que é necessário. Mesialização sequencial protocolada da Line, muitas vezes a gente mantém, não muda, lembrando do algoritmo do software, a inteligência que ele tem para fazer esses movimentos, tá? Então a gente não vai alterar isso, não quero alterar a minha velocidade de movimentação, tudo que a empresa gastou milhões de dólares para fazer, tá? Então, o que eu vou mudar aqui? Attachments otimizados do arco superior, eu não vejo, a princípio, ó, nenhum movimento que seja necessário a gente mudar attachment. Existe uma rotação aqui do premolar, que inclusive a gente vai mudar o posicionamento dele, olha como está desalinhado, né? Isso aqui seria uma mudança em 3D, mas a gente está observando primeiro se tem alguma coisa para fazer antes disso, tá? Então, ó, aqui, acho que não é necessário mudar a sequência do movimento, basicamente uma expansão, correto? Então, nessa expansão, eu não quero fazer movimentos sequenciais, eu não preciso estagiar, personalizar nada. E aqui a linha média superior, ó, ela é mantida, notem que o IPR foi lançado justamente para você manter a linha média superior. E a inferior, vou tirar a visualização dos IPS para vocês enxergarem melhor. Olha onde era o início. Vamos dar um zoom ó, aqui na barra. Vamos transladar o modelo aqui, ó, para vocês enxergarem melhor. Opa, desculpa. Agora eu vou voltar o meu comando para o rotacionar. E olha aqui, linha média inicial e linha média final. Correção da chave do canino com o desvio da linha média para a esquerda. Foi isso que o doutor pediu, tá? Então, a gente está vendo aqui que o técnico entregou. O que é que a gente vai precisar alterar, no meu ponto de vista, nesse tratamento? Primeira coisa, uma paciente que tem a mordida bem justa ali, não tem muito overjet, tá?
E eu preciso intruir um pouco o inferior, né, para conseguir fazer esse avanço. Então, o primeiro ponto que eu vou adicionar aqui, desoclusores de mordida. Então, a gente vai precisar de Precision Bite Ramp. Tá? Então, se eu fosse escrever aqui, eu colocaria adicionar Precision Bite Ramp. Eu consigo adicionar isso no 3D? Não consigo. Então, eu preciso escrever aqui, ó, meus comentários, tá? Então, eu preciso colocar isso aqui para vocês, ok? Adicionar Precision Bite Ramp. Outra coisa que falta nesse caso, ele tem elásticos, cuts para uso de elásticos classe 2. E aqui tem um botão. Eu gosto da ideia do botão. Por quê? Porque a gente está transladando esse molar, né? Então, é legal a gente ter o botão, porque mesializar molar é fácil? É muito difícil mesializar molares inferiores. Então, a gente tem a possibilidade aqui de a gente fazer esse movimento com o auxílio de um botão colado no dente. Mas eu posso perder o controle se eu não tiver um attachment por aqui, tá? Então, a gente vai adicionar aqui também um attachment vertical, nesse caso. E será que é melhor esse botão, a mesial ou a distal ou no centro do dente? O que vocês acham? Quando a gente coloca um botão elástico classe 2 no nosso arco, que o molar inferior está mesializando, no convencional, vocês deslocam esse botão para onde? Né? Coloquem aqui para mim no chat, se vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio. Tá? O botão no molar, para uso do elástico classe 2, ele vai sempre deslocado ligeiramente a mesial, tá? Por que a gente vai deslocar ele a mesial? Porque a gente precisa ter ele ali na mesial, perfeito, gente, porque você vai ter menos giro do seu molar. Então, eu vou deslocar esse cut para mesial e jogar um attachment na distal, tá? Então, seria isso aqui. Vamos ver que eu já tenho essa aba aqui da modificação. Só um minuto que está entrando aqui. Sempre a mesial. Então, olha lá, eu jogo a mesial, eu consigo editar aqui, ó, tá? Então, ó, eu joguei aqui um attachment na distal. Vamos supor que eu não tivesse ainda aqui, tá bom? Vamos voltar ao original como estava aqui, ó. Tava aqui, não tava? Eu seguro com o meu mouse até aparecer uma bolinha verde e movo esse recorte mais para a mesial possível. E jogo um attachment, tá? Vertical aqui nesse dente. Por quê? Porque aí eu tenho um travamento do alinhador na distal e eu tenho aqui um botão mesial ancorado no elástico classe 2 que vai ajudar a fazer a mesialização de corpo desse molar, tá bom? Outra coisa que eu tô colocando aqui que eu acho que é legal, deixa eu ver se eu tô sem som para vocês, que eu tô vendo o comentário da Fabiana. Tem som aqui, Fabiana, tenta reconectar. Pode ter sido uma falha, tá? Então, aqui, outra coisa, a gente joga para mesial, porque aí, usando o elástico, ele vai evitar o giro desse molar, ok? Aqui no segundo molar, é interessante a gente colocar um attachment retangular de 4 milímetros. Notem que eu não troquei o attachment, ele não tinha attachment, tá? Olha lá que ele não tinha attachment. Ele fazia a mesialização de corpo desse meu segundo molar sem nenhum tipo de attachment otimizado. Então, para ajudar nesse movimento, olha lá que ele não tinha attachment, tá? Eu coloquei um attachment aqui, retangular, horizontal, pode ser um grande para você ter um bom travamento dessa coroa, para a gente conseguir fazer esse movimento. Então, muita gente pergunta para que os attachments convencionais? Justamente para você adicionar em caso que você quer mais retenção dessas coroas. Attachments otimizados eu vou manter, eles são grandes, e notem aqui, né, que a gente precisava fazer a mudança do formato do arco. Olha aqui, esse premolar, ele está muito para dentro, tá? Então, eu poderia fazer essa alteração mexendo aqui em dente, jogando esse dente para fora, ok? Então, ó, eu entro aqui nele com um inset offset, olha lá, eu jogo ele para fora com a seta, tá? Melhora o alinhamento vestibular dele. Deixou para vocês esse final aí do IPR para não atrapalhar na interproximal, ó, tá? Foi muito, e agora? Agora eu volto. Eu posso mexer tanto nessa seta preta, quanto eu posso mexer nesses cursores laterais, tá bom?
E aí eu vou ali nivelando. Eu posso fazer essa alteração também, se não fosse assim, individual, eu poderia fazer mexendo aqui na ferramenta do arco, olha, tá? Então, aqui na ferramenta do arco, ó, eu posiciono no superior, ele me aparece uma linha rosa, e se eu clicar aqui em ajuste de simetria, ele vai me dar a simetria dos arcos, ó. Cliquei aqui, ajuste de simetria, e ele dá um pulinho, ó. Tá vendo? Como ele ficou mais simétrico, para me entregar um pouco mais de simetria, tá? Agora, feito isso, quando eu faço isso, mais os demais movimentos, ok? Aqui, nesse caso, eu posso mantê-lo Vamos lá? Voltei aqui, ó. Veja se vocês conseguem me ver agora. Só um minutinho, que ainda não tá me vendo, cliquei em Reconnect, que ele já vai voltar, tá bem? Vou seguindo aqui com vocês. Deixa eu só ver se eu voltei. Foi. Então, aqui então, eu estava comentando do formato do arco, né? Então, a gente vai ter alguns dentes para fazer a ancoragem, tá? Então, os terceiros do lado esquerdo, a gente vai clicar nesse botão, ó, e a gente pode deixar móvel. Como ele estava móvel, a gente pede para não mover, tá bom? Então, você clica em cima dele, ele fica cinza, e aí você tem a opção de fazer esse dente não mover, ó. Deixe sem movimento. Ah, peraí que vocês não estão vendo minha tela, né? Eu estou vendo aqui, mas vocês não. Pera lá. Só um minuto que eu vou voltar a tela. Vejam se vocês veem agora. Deixa eu ver se entra.
Eita, gente. Caí de novo. Só um minuto, pessoal. Não sei o que está acontecendo agora. Me dá o prazo e aí ele fica me derrubando. Peraí. Vejam se vocês voltaram. Voltaram? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos finalizar aqui. Então tá. Então aqui, ó, vocês clicaram aqui, então você tem a possibilidade de deixar esse dente sem movimento, ó. Ele fica cinza e ele volta para a posição original, tá bom? Esse aqui que está movimentando ainda, ó, compare com o original, tá vendo que eu fiz uma constricção do terceiro molar? Eu faço uma constricção do terceiro e do segundo para ajudar na expansão desse pedacinho aqui, tá bom? Então, quando eu faço essa constricção, pelo formato do alinhador, ele me ajuda nessa expansão. Então, esse lado para dentro, eu vou ter uma força de ação e reação desse lado para fora, ok? Se eu quisesse não mover esse dente, eu também poderia, ó, clique em cima dele, coloco deixe sem movimento, ok? Ele fica cinza ali, ele serve como uma perfeita ancoragem. Melhor do que deixar sem movimento, num movimento que eu não tenho problema de fazer, né? Não é um dente que tem intercuspidação, eu posso fazer a constricção, como eu estava fazendo antes, tá? Então, vamos voltar à constricção. Então, ó, voltar. Eu não quero deixar ele sem movimento, eu quero deixar ele movimentando mesmo. Voltar, ele vai me voltando passo a passo, olha lá. Voltou a constricção, ok? Então, nesse caso, eu vou deixar esse dente fazendo a constricção. Para quê? Porque é um terceiro molar que não tem oclusão, não vai atrapalhar e vai me ajudar a expandir esse lado. E esse lado, que é um terceiro molar que tem oclusão, eu vou deixar parado os dois, para que eu não tenha uma descoordenação em relação a esse. Que eu acho a questão da ancoragem das forças de ação e reação. Vou mostrar para vocês agora o clean check modificado que já voltou, tá bom? Aquela vai ficar preta, não se assustem. Espera lá, só um minuto. E a gente vai ver esse clean check agora como o técnico mandou. Tá? Vamos ver só esse minuto que já veio aqui. Só tá pensando. Então, a gente tem aqui, ó, plano 4, que eu já fiz algumas mudanças desse plano. Coloquei os atátimos e os GPRs no estágio número 4, como eu comentei com vocês, né? Porque eu vou ter alguns dias aí para trabalhar nessa expansão sem atátimos, tá? Mas não acredito que vá prejudicar o movimento, ó. Então, arco superior com a expansão. Com a expansão, os atátimos colocar no meu plano. Fiz a superior, né? E ele colocou para mim um pouco mais de alinhadores, tá? Então, só para a gente revisar, adicionando os byte rands, coloquei a Tatmos no estágio 4 e os Precision Cuts também no estágio 4. O restante das mudanças feitas pelo TPS foram todas em 3D, ok? Então, aqui está tudo isso dentro de um clean check só. Precision Byte Ramp para a gente fazer a desoclusão, ajudar na intrusão inferior e a incluir os arcos para que eu consiga fazer esse movimento. Olha, dentes super bem entrados. Eu não quero esses dentes assim tão travados, tá? Então eu vou ter esses dentes aqui para que vocês consigam fazer o movimento. Deixa
que travou de novo? Não é possível, gente. Espera lá. A gravação, ela tá, então esses pedaços que estão Gente, tá me ouvem? Só para a gente finalizar aqui, tá? Consegue me ver já? Só para a gente finalizar esse plano, tá bom? Então, esse aqui vai ser o Clean Check, como eu comentei. Acho que vocês perderam boa parte do que eu falei agora, tá? Mas só para a gente finalizar o que ele tem aqui, então, mantendo os espaços, o ajuste dos IPRs, o superior ainda para manter a linha média, os byte ramps aqui para a gente fazer a gente que está bem intercuspidado aqui no início, ó, mesializar o inferior não é fácil, descruzar, então tudo isso aqui a gente precisa dos byte ramps, tá bom? Que não tinha no plano original, né? E aí vamos manter as attachments otimizados e adicionar os convencionais, como nós comentamos, mais o botão aqui para fazer o ajuste da translação, tá bom? Então esse aqui é o plano que a gente fez para essa paciente. Desse lado, só uma consideração que é eu tenho que verticalizar, tá? Então, o botão tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas. Passos aqui, tá? E aí também para não ficar tão antes. Então, a gente movimenta esse segmento em bloco, abrindo espaço na distal feminino, e depois, sequencialmente, é feita a mesialização dos dentes posteriores, tá bom? Deixa eu ver aqui. A gente continua com um sinal super ruim, porque... Só um minuto, gente. A gente está com uma instabilidade da internet agora. Estou vendo. Sinal tá. A internet, ele tem sinal de Wi-Fi, ele fica... Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo uma outra conexão para vocês. Tudo bem aí? Voltaram ou não? É em bloco, sim, Mônica. Deixa eu voltar aqui para vocês os slides. Ela é em bloco porque a gente tem aqui... Deixa eu voltar aqui no chat, só um minutinho, gente. O segmento anterior, ele é todo em bloco e a mesialização posterior é sequencial, tá bom? Eu mando para vocês a gravação para vocês verem esse finalzinho que cortou.
A consideração do lado esquerdo é que o molar, Diego, ele tinha um. Então, eu posso colocar o botão da mesial do lado direito, mas para fazer a translação, lembra? Então, eu poderia usar o botão na mesial para fazer a verticalização ou até um power arm para fazer a puxada da raiz, tá bom? A Marcele falou que está com dúvidas em relação à coordenação do arco. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. A tela, quando eu estou compartilhando, ela está caindo. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para vocês, gente. Será que vocês estão vendo? Ó, aqui a coordenação dos arcos, tá? Então, aqui os arcos ficaram bem coordenados, ó. E aqui desse lado também, Marcele. Tá? Estágio 50. Esse dente eu poderia até sobrecorrigir se eu quisesse a minha expansão, mas como ele não tem as pontas de cúspide, ele ficou bem rasinho aqui também, ok? Ana Beatriz, como eu finalizaria que eu optei por usar um DET para mesialização? Para ver essa mudança no estagiamento com etapas mais sobrepostas. Você pede, Ana Beatriz, para ele fazer a distalização, manter a distalização sequencial, mas, por exemplo, usar no máximo 35 estágios. A gente vai acabar com todo o algoritmo do software, mas aí você está fazendo isso conscientemente para fazer, por exemplo, o uso de uma terapia auxiliar que vai te ajudar. Então, você não vai estar contando só com alinhadores, você vai estar com outro auxílio, tá bom? Então, poderia ser, ok? Sobre a mesialização, Fred, que você colocou ali do segmento do lado esquerdo, só se a gente usasse Power Arms, tá bom? Não daria para a gente fazer essa mesialização só com alinhadores, eu acredito que ficaria um tratamento muito extenso, com uma tendência a inclinar muito as suas raízes, tá? Então, só finalizar aqui com vocês, apresentar para vocês, a gente tinha uma agenda extensa para o primeiro semestre, a gente postergou todos os cursos presenciais para o segundo, alguns deles a gente está rolando online agora, tá? Mas não todos. Então, a gente tem alguns cursos aí que a gente conseguiu transferir. Segundo semestre, a gente vai ter o prazer de receber vocês lá no nosso escritório, aqui, né? Lá, porque hoje eu estou em casa, aqui em São Paulo, tá? Então, quem puder vir assistir alguns cursos conosco, vai ser um prazer, tá bom? A gente tem um curso online agora, dia 13 de abril, sobre ferramentas do CleanCheck. Então, essas ferramentas que eu mostrei para vocês que eu uso, tudo, a gente vai ter um beabá delas para que vocês consigam extrair do software o melhor em relação ao uso dessas ferramentas, leitura de tabela e tudo mais. O Nelson queria ver como terminou o caso. Isso aqui você queria ver o quê, Nelson? O caso clínico? Esse caso clínico, ele não foi aprovado ainda, então ele está sendo tratado no TPS, e aí eu vou poder te mostrar isso daqui uns 2 anos, tá bom? Se você quiser, essa aula, Nelson, é sobre revisão de CleanCheck. Então, o que a gente precisaria fazer é assistir uma aula sobre casos clínicos. Depois a gente vê na agenda e eu te indico alguns cursos que a gente tem mostrando os casos, tá bom? Esse aqui realmente é a revisão do CleanCheck. Outro curso que a gente tem agora em formato online, que é um curso que a gente tem a Paula, da nossa grade de speakers, e ela é consultora de gestão, e a gente resolveu lançar para vocês um curso um pouco diferente agora, meio emergencial, que é a capacitação da sua equipe para o retorno com atendimento de excelência. A Mônica é uma especialista em biossegurança, tá? Mas a aula dela não é só sobre EPIs e equipamentos de segurança. Eles vão aplicar isso clinicamente, não só no ponto de gestão, mas também no ponto de atendimento clínico, para que a gente consiga voltar com um pouco mais de qualidade nos nossos atendimentos. Eu acho que pós-coronavírus a gente nunca mais vai atender do mesmo jeito, né? É uma consciência diferente que a gente tem em relação ao nosso tratamento, tá bom? Tem também o curso de gestão, que aí já é uma outra preparação, gestão financeira, contábil e de pessoas. E com a Paula, a gente está terminando a primeira edição dele online. A gente já fez, acho que umas 3 ou 4 presenciais no nosso escritório, mas a gente virou para online para que vocês consigam usufruir das informações agora nesse período que a gente está em quarentena, tá? Deixa eu ver, tem algumas perguntas ainda.
Para as mais informações, se vocês quiserem, acessem nosso site. Deixa aqui meus contatos. Eu vou responder as perguntas do chat, mas quem quiser sair, fiquem à vontade, que a gente já estourou bastante tempo do nosso webinar. O Fred colocou sobre a medialização, né, para o fechamento do espaço. Eu comentei com você, provavelmente uso de Power Arms para a gente conseguir um movimento mais efetivo, porque ali são mais de 5, 7 milímetros, 8 milímetros para fazer medialização de mores, né, multirradiculares dos dentes, então seria mais difícil, tá bom, Fred? A Mônica colocou, quando você moveria a linha média inferior dente a dente? A linha média inferior, ela não vai ser movida dente a dente, ela é um segmento, né? Então, eu sempre movo o segmento todo, junto, anterior, porque também ali já tem diastemas entre os incisivos, então não haveria necessidade do movimento dente a dente, tá bom? O Diego colocou, é importante verificar possíveis contatos das costas palatinas superiores devido à expansão, sempre, mas aí é um controle de tórico. Diego, conforme a gente faz o movimento da coordenação, a gente já avalia isso também, tá bom? Gente, acho que por hoje é só. Sobre o curso do Carlos Alexandre, Diego, ele vai ser presencial no segundo semestre. A gente está tentando organizar com esses nossos speakers um curso online para vocês na semana que vem. Vamos ver se sai, tá? O Maurício está à frente disso. Mas para a gente colocar essas pessoas que falariam para a gente presencial, o Marcos Almeida já fez um. Agora a gente colocaria para fazer uma breve apresentação, a gente fazia um warming up, um aquecimento dos nossos cursos na semana que vem. Vamos ver se sai alguma coisa assim. A gente informa vocês, tá bom, Diego? No site você tem mais informações sobre o presencial dele. Ok? O Fred colocou que teria que ser o híbrido. Perfeito, Fred. Para movimentos muito grandes radiculares, você pode até tentar com alinhadores, mas o tratamento ficaria extenso. Eu acredito que não vale a pena a gente pensar dessa forma. Acho que o híbrido muitas vezes vai funcionar, né? Vai entregar o seu resultado muito melhor, tá bom? Gente, desculpa aí pelas quedas, mas a internet está sobrecarregada, as plataformas também, a gente tem visto isso com muita frequência, as nossas reuniões, webinars via Zoom e via Webinar Jam, às vezes eles dão uma queda, tá bom? Mas está tudo gravado, o link do replay fica no portal, ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero encontrar vocês em breve aqui no nosso escritório. Fiquem com o nosso contato. Nos vemos daqui 2 semanas no nosso próximo webinar. Boa tarde e até mais.